Boa noite. Estamos aqui de volta no nosso último dia da Jornada do Bem-Estar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono e sobre o relógio biológico, né? Eu vou falar um pouquinho da medicina chinesa, como é que esse relógio funciona no nosso corpo, no nosso dia a dia, e como é que a gente recebe o alimento e como é que a energia se forma e vai passando entre todos os nossos meridianos. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem enxergar o relógio biológico. Está enxergando? Sim, Sim. Então, dentro da medicina chinesa, nós temos 12 meridianos. Eles são responsáveis por correr a nossa energia pelo corpo. Então, a gente recebe alimento, oxigênio, água, e tudo isso se transforma em energia. E as nossas emoções também. E o relógio biológico, a gente entende que a cada 2 horas a energia de um determinado órgão está mais forte do que outra. Então, ele está recebendo energia e depois ele vai passar essa energia para o outro meridiano. A gente começa sempre a, a falar de madrugada aqui, ó. De 1 da manhã, aqui embaixo, está vendo meu mouse mexendo? Então, sim. de 1 da manhã até as 3 da manhã, o órgão é o fígado. Então, ele vai estar. Nesse horário, a gente tem que estar dormindo. E normalmente, quando a gente é adolescente, a gente sai de madrugada, né? E a gente fica acordado até depois das 3 horas da manhã. Quando a gente é jovem, isso não vai afetar tanto o corpo, porque a gente tem uma reserva de energia. A gente nasce na medicina chinesa com uma quantidade de Qi, que é a energia. Essa energia fica armazenada nos nossos rins, nosso rim direito, mais especificamente. E a gente vai utilizando essa energia ao longo dos anos. Quando nós somos jovens, a gente vai utilizar o corpo. Vou voltar um pouquinho aqui. O corpo ele é programado para se autocurar. Né? É a homeostase, né, que a gente fala. Então, o corpo ele é preparado para se autocurar. Então, ele vai buscar a energia e ele vai buscar se autorregular sozinho. Então, qualquer coisa que a gente faça que prejudica o corpo, ele vai se regular. E da onde ele vai tirar aquela energia para se autorregular? Do rim. Ele vai tirando um Uhum. pouquinho ali, um pouquinho, um pouquinho. Imagina que essa energia ela é colocada dentro de uma poupança. Então, você tem essa poupança de energia quando você nasce. Essa poupança você não consegue depositar, você só consegue sacar, tá? Então, quando você tem alimentação ruim, sono ruim, lugares que você frequenta que é ruim, ah, você assiste programas ruins, você ouve músicas ruins, você lê livros ruins. Tudo isso, né, dentro da medicina chinesa é energia que nutre o teu corpo. E aí você vai, e como ele está acostumado, o corpo é programado para se autorregular, quando existe algum desequilíbrio, ele vai lá daquela poupança e ele vai sacar um pouquinho de energia dali. Quando a gente é jovem, a gente não sente isso. Você sempre está saudável, está tudo muito bem. Mas depois de uma certa idade, essa regulação já começa a ficar mais difícil, porque a sua energia do rim já não é tanta mais. Se você passa uma vida se alimentando mal, dormindo mal, não bebendo água, fazendo tudo o que é prejudicial para o teu corpo, vai chegar lá depois dos 40, o corpo já não consegue mais se autorregular sozinho. Aí você vai começar a precisar de medicamento, aí começa a ficar tudo mais difícil. Por que que a gente sente que a gente fica mais doente? Ah, depois dos 40, só ladeira abaixo, né? Quem fala? Todo mundo fala isso, né? É muito mais difícil, a gente começa a ficar com dor e não se recupera direito, aí começa a acumular dor aqui, dor ali, dói tudo, né? Quem que não já ouviu falar isso?
É porque você passou uma vida utilizando essa energia que estava armazenada no rim. E aí chega numa idade, após os 40, 50, que o corpo vai precisar de mais energia para ele se manter vivo, ele vai ter pouco, então ele vai usar pouco daquela energia lá. Porque quando acaba esse ti que está armazenado no rim, que é a sua energia de nascença, quando acaba, você morre, tá? Então, tem que cuidar bem dessa energia. Como que a gente cuida bem da energia e a gente diminui os saques nessa poupança? Através da alimentação, através do estilo de vida, através da qualidade também do alimento que você come, água, das músicas que você ouve, da qualidade de vida, tá? Então, quando eu tenho uma boa qualidade de vida, eu vou utilizar menos essa poupança. E aí eu vou chegar lá no final da vida, depois dos 40, 50, eu vou ter ainda alguma energia para queimar, até, né, 80, 90, 100, né? Os chineses vivem muito, porque eles poupam energia, eles sabem como poupar energia. E até o tipo de exercício físico que a gente faz. Hoje a gente vê muito esses exercícios de CrossFit. Você não vê muito chinês fazendo CrossFit, tá? Por quê? Porque eles sabem que é um desgaste de energia, além do necessário. Então, todas as atividades chinesas é o Qigong, é o Tai Chi, é o Lian Kun, porque são todos movimentos que trabalham todos esses meridianos aqui do corpo de uma forma lenta, mas que vai dar movimento e que não vai fazer essa energia ficar travada. Quando você faz lá um CrossFit, você tensiona o músculo. Tensionou o músculo, pronto. Aquele meridiano onde está passando o músculo já ficou travado. Vamos dizer que é o intestino delgado, por exemplo. Meu, aí você tem torcicolo, você tem dor nas costas, você tem dor aqui nas escápulas, porque o meridiano passa por ali. E se você tensionou aquela região e ficou difícil de passar energia, você vai estar prejudicando aquele órgão. Então, os exercícios físicos também da medicina chinesa são para nutrir e para desbloquear, fazer um movimento energético aqui e não te travar e não utilizar essa energia além, né? Não utilizar uma energia a mais. Então, os movimentos são lentos e são direcionados para os meridianos. O que que são os meridianos? Eles são impares na medicina chinesa, tá? Então, a gente tem coração, intestino delgado, bexiga e rim, pericárdio com triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado, pulmão, intestino grosso, estômago, baço, pâncreas. Eles trabalham nesses pares, tá vendo? Que cada um tem uma corzinha aqui diferente, porque eles trabalham em pares. E esses pares de energia nutrem os nossos órgãos. E a cada 2 horas, como eu comecei falando, é um órgão que está mais ativo no corpo. Então, de 1 às 3 da manhã, que a gente deveria estar dormindo, para quê? Para que todo aquele sangue do corpo seja filtrado pelo fígado. Ele vai limpar tanto de emoções, quanto de alimento, quanto de remédio. Tudo que é filtrar, tudo que é limpar o sangue e movimento do sangue é fígado. Então, o fígado rege os seus músculos, os seus tendões, o sangue, ele movimenta o sangue durante o dia, é ele que governa. Para onde que vai o sangue? O sangue vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, o sangue ele vai ser direcionado para o nosso corpo através desse movimento, que quem dá esse movimento é o fígado, tá? Então, mulheres que têm muita cólica menstrual, muita TPM, muita dor de cabeça, tem que trabalhar fígado, porque é o sangue que está ali, parado, está congestionado. Então, dá muita dor, né, no período pré-menstrual e também tem muita dor de cabeça, porque esse movimento, às vezes, do fígado, ele fica muito quente.
A gente fala que é calor no fígado. O calor no fígado é esse acúmulo energético no fígado. E quando você tem um calor, um ar quente, o ar quente faz? O ar quente sobe. Se você notar na sua casa, no calor, o ar quente sobe e o ar frio desce. Se você abre a geladeira, você vai abrir a geladeira, aquela fumacinha da geladeira ela vai descer, certo? Então, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, todo esse calor do fígado, ele vai subir para onde? Para a cabeça. E aí você tem TPM, então tem que trabalhar fígado. Então, se você não dorme direito, o seu fígado não é limpo é, adequadamente, você tem a tendência, se você é mulher, a ter mais TPM, a ter mais dor de cabeça, a ter mais enxaqueca, tá? Então tem que estar dormindo nesse horário. Depois das 3 da manhã, de 3 às 5 é o horário do pulmão. Então, toda aquela energia que o fígado limpou, todo aquele sangue, quando for 3 horas da manhã, ele vai passar para o pulmão. O pulmão é o primeiro órgão que funciona quando a gente nasce. A gente dá aquela respirada. Então, se você não respira, o que que o médico faz? Ele dá aquele tapinha na tua bunda para você respirar. É quando entra a primeira energia no seu corpo, certo? Então, de 3 às 5 da manhã, o fígado já fez a limpeza aqui, ele vai passar para o pulmão. Então, quando que a criança, pode notar que quando você tem criança em casa, quando que fica com mais problema de respiratório, de asma? É entre 3 e 5 da manhã. Na Covid, lembra? Era esse horário que as pessoas tinham mais dificuldade de respirar, porque é o horário do pulmão, ele está mais ativo nesse horário. Então, ele vai exigir mais de você nesse horário. Então, se ele não recebeu uma energia boa, uma energia do fígado, um sangue limpo, ele não vai conseguir trabalhar direito aqui e vai prejudicar o teu pulmão. Você vai ter mais chances de ter alergias respiratórias e tudo mais. De 5 a 7 é o intestino grosso. Então, esse horário seria o ideal para você ir ao banheiro, tá? Acordar, raspar a língua, todo aquele processo e ir para o banheiro. Meu sogro ia nesse horário no banheiro, todos os dias. Ele acordava às 5, 5h30 e ia para o banheiro. Ficava lá até umas 6, 7 horas, mas ele fazia né, ele cumpria esse horário aqui. Então, de 5 a 7 da manhã seria o ideal para você fazer a sua higiene, né? Limpar tudo para depois você, das 7 às 9, começar a se alimentar. Porque é o horário do estômago, o estômago está mais ativo aqui. Então, tudo que você se alimentar das 7 às 9 vai ser melhor digerido pelo teu estômago. Depois, das 9 às 11, é o baço que vai estar trabalhando. Ele recebeu toda a energia desse alimento que o estômago processou, ele vai pegar e vai transformar em energia e vai passar essa energia para o coração. Coração de 11 a 1 da tarde. Depois, então, aqui no horário que a gente almoça, normalmente, meio-dia, não seria um horário muito bom para a gente almoçar. E outra coisa aqui, se alimentar, por exemplo, a gente tem costume de almoçar meio-dia, que é o nosso horário, né? É o horário da maioria do brasileiro, almoçar entre 11 e meio-dia, 1 hora. Se você está chateado com alguém, almoça assistindo televisão, aquele monte de notícia boa que tem na televisão, você vai estar se alimentando disso, alimentando que órgão com essas informações? O teu coração. Então, o seu coração, se você está com raiva do chefe, raiva do amigo, raiva de não sei quem, está com o coração cheio de ódio e de mágoa, e você vai se alimentar nesse horário, e ainda por cima assiste a televisão, que é um noticiário de alguém que não sei que lá, que matou não sei quem, é o trânsito, é.
sei lá quem, é notícia de política, tudo isso que te deixa com raiva e você vai estar se alimentando na frente da TV. Você vai estar colocando toda essa energia para dentro e alimentando o seu coração. O nosso coração é o nosso segundo cérebro. Então, tudo aquilo que você se alimentou vai estar aqui, ó. Você vai estar acumulando aquela energia ali, bem boa, nesse horário. Então, por favor, no horário de se alimentar, respira, coloca uma música clássica, sei lá. Não liga a televisão nesse horário, não almoça vendo notícia ruim nesse horário. Fale de coisas boas, tá? Para você poder alimentar o seu coração de energias positivas. Por quê? Porque o coração, ele recebe a, o sangue cheio de toxinas e ele vai distribuir para o corpo. Quando ele bombeia ali, quando ele faz, quando ele bate, ele vai bombear o sangue para o corpo inteiro. Então, todos os seus órgãos vão estar contaminados com aquela energia que você está assistindo ali a televisão. Então, não é bom e nem a gente orienta comer, se alimentar assistindo TV. Depois de 1 às 3 é o intestino delgado, que vai estar mais ativo, tá? Depois das 3 às 5 é a bexiga, que vai estar mais ativa. De 5 às 7 é o rim. Normalmente, crise renal dá lá nesse horário, 6, 7 horas da noite começa a crise renal. Ela vai culminar lá de madrugada, mas ela começou, pode notar que começa uma dorzinha nesse horário, 5, 6, 7 da noite, tá? Quem tem pedra no rim. Depois das 7 às 9 é o pericárdio. O pericárdio é o protetor do coração. Então, o horário dele é nesse horário, circulação e sexualidade, que a gente chama também. Você pode ver ou pericárdio ou circulação e sexualidade. Depois de 9 às 11 é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor controla a temperatura do nosso corpo. Então, a gente tem uma temperatura aqui em cima, uma temperatura na parte digestiva e uma temperatura das pernas para baixo, que são os aquecedores do corpo, comandam isso aqui, essas temperaturas, tá? E depois de 11 a 1 a vesícula biliar. E depois começa todo o processo de novo. A vesícula trabalha junto com o fígado, então às 10 horas seria o ideal para deitar, porque às 11 a vesícula já começa a fazer o trabalho dela para passar para o fígado limpar. Então, esse relógio aqui, que a gente chama do relógio biológico na medicina chinesa, está ativo todos os dias no nosso dia a dia. Então, a cada 2 horas, um órgão está mais ativo e quando, por exemplo, eu tenho um problema de intestino delgado entre 1 e 5, 1 e 3 da tarde, é o máximo do intestino delgado. Mas se eu tenho algum problema do fígado, se eu tenho uma baixa energia, então vou começar de novo aqui porque acho que ficou confuso. Ó. Entre 1 e 3 da tarde, o que está mais ativo é o intestino delgado. Quem é o oposto dele é o fígado. Então, o fígado, nesse horário, é o horário que ele está menos ativo. Então, sempre um está em oposição ao outro. Então, de 3 às 5 da tarde, a bexiga está mais ativa e o pulmão é o órgão que está recebendo menos energia nesse horário. Então, se eu tenho uma deficiência de pulmão, ela pode aparecer nesse horário de 3 às 5 da tarde. Porque ele está menos ativo aqui. Então, a deficiência ele vai aparecer nesse horário, de 3 às 5 da tarde. Então, um complementa o outro, tá? Um está em oposição, quer dizer, um está em oposição ao outro. É assim que funciona o relógio biológico da gente. Então, por isso a importância de um sono de qualidade, para que os seus órgãos recebam um sangue durante o dia de qualidade. Porque se o fígado não limpou direito aqui o sangue, de 1 às 3, você estava lá acordado, então ele não limpou suas emoções direito.
ele vai passar para o pulmão, que vai passar para o intestino grosso, que vai passar. Então, todas aquelas emoções que você foi passando desde a hora que você acordou aqui, 7 horas da manhã, você está acumulando com a energia do dia anterior. E só vai acumulando energia ruim aqui, ó. E aí esse ciclo aqui vai ficando vai ficando sujo, entende? Então, essa é a importância da importância do sono, de dormir no horário, de se alimentar no horário certo e de prestar atenção no que você está sentindo em cada horário aqui, porque ele pode determinar o que você pode entender. Se você não tem problema de bexiga, por exemplo, você pode estar com problema de pulmão, de deficiência de pulmão. Se você não tem um problema na circulação e sexualidade entre 7 e 9 da noite, aparece alguma coisa de dor de estômago, é uma deficiência do estômago, que ele está com pouca energia. Aí aparece para você, eu não consigo. Tem gente que come e à noite não pode comer, por exemplo. Se eu como à noite me dá azia. Por quê? Porque ele tem uma deficiência de estômago. E aonde que ele vai aparecer essa deficiência do estômago? Das 7 às 9 da noite. Porque é o órgão que está com menos energia. Então, ele está em deficiência de estômago. Então, a gente tem que fortalecer o estômago aqui para ele poder digerir melhor e não aparecer aqui nesse horário. Você parar de ter essa azia à noite. Entende? Então, a gente tem que fortalecer o estômago no horário dele, que é das 7 às 9, comer alimentos bons que facilitem a digestão, para que das 7 às 9 você não sinta essa azia e possa dormir melhor, entendeu? Então, tem que dar para a gente entender certinho aqui o funcionamento do nosso corpo. Vou parar de compartilhar a tela. E o que você achou aí, Ania, para você aí dentro desse relógio da medicina chinesa? Então, Fabiola, eu gostei bastante porque é um complemento ao que eu já venho observando dentro do Ayurveda, né? E é bem similar mesmo, que nem você falou, só que aí você vai trabalhar nesses períodos os órgãos. Dentro do Ayurveda a gente não se aprofunda, assim, pelo menos eu não tive esse aprofundamento nos órgãos, em horários e tudo mais. Porém, a gente fala a mesma língua, quando eu observei você explicando todo esse ciclo, né, que é o ciclo circadiano, né, que a gente tem que trabalhar de acordo com o nosso relógio biológico. E realmente o nosso fogo digestivo ele está mais propício lá em volta, por volta das 10 horas da manhã, assim, pelo Ayurveda, que é o horário que a gente está com a digestão mais acelerada, vamos dizer assim. Então, o café da manhã, hoje mesmo, eu até falando no grupo, é um dos principais alimentos que a gente deve, a principal refeição que a gente deve fazer. E de preferência a melhor, né? Porque é quando a gente tá acordando, depois que a gente raspa a língua, que ainda eu não trouxe ainda para as meninas, mas é uma questão de colocar lá no grupo a raspagem da língua, a água morna, para poder auxiliar o intestino, né? A mobilidade, motilidade do intestino, a água morna. A raspagem da língua também é para limpar a toxina que o nosso corpo produz durante a noite, e também tem a ver com a questão também de estimular lá o intestino. Aí a gente vai tomar nosso café depois de fazer a nossa higienização. E o café da manhã é isso, tem que ser a principal refeição, a melhor refeição que a gente pode fazer durante o dia. Porque esse horário é o horário que o nosso fogo digestivo ele tá melhor. Então a nossa digestão ela vai estar melhor e isso vai contribuir para todo o ciclo circadiano, para todo o dia, inclusive à noite, vai impactar. Inclusive, por exemplo, quem tem muita questão de não gosta de tomar café da manhã ou acorda sem fome. Podem ser várias coisas. Uma delas é a alta do cortisol, que também tem a ver com o sono. A outra questão é porque a pessoa comeu à noite algo muito pesado e não conseguiu digerir. Então acorda sem fome, acorda empanturrado. Ou a pessoa tem a questão de, por exemplo, jantar muito tarde. Não necessariamente precisa ser uma coisa muito pesada, mas ela janta tarde, então ela já vai acordar também
porque ela vai bagunçar todo o relógio biológico dela, toda essa função do organismo, né, dos órgãos, então ela vai acordar já sem fome. E aí vai fazer com que ela não coma de manhã, porém vai chegar à noite, ela vai querer jantar. E ela vai comer tarde e vai comer, às vezes, uma coisa pesada, porque ela vai estar com muita fome, ou ela vai comer demais. Então, desregula todo o nosso organismo na hora da gente se alimentar. E aí, eu olhando assim, esse relógio fez todo sentido e trazer um pouquinho disso para a rotina aqui, para a jornada nossa, né? Esse conhecimento que se une de ambas as filosofias aí. E dentro da nutrição também, hoje a gente já vem trabalhando e estudando muito a questão da crononutrição, que é do nosso relógio biológico, a fazer as refeições nos horários certos, como montar os pratos, né? Que nem eu coloquei lá pra gente. Vamos compor o nosso prato, 50% de vegetais, legumes, 25% a gente faz, coloca os grãos para poder, né? A melhor composição que tem aqui é a nossa, é a brasileira, arroz com feijão, que traz as proteínas adequadas, os aminoácidos adequados. Então a gente coloca 25% de grãos, que poderia ser feijão, lentilha, legume, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Aí os outros 25% a gente coloca é, os cereais, né? Que seria o arroz, aí podemos consumir outro tipo de cereais, ou os tubérculos. E aí também a proteína, que pode estar nessa, entre esses outros 50%, né? 50% vai ter que ter vegetais, legumes e verduras. E de sobremesa também a fruta e de preferência uma fruta cítrica, porque ela vai auxiliar na absorção dos alimentos. Então, um pedaço de uma fruta, um abacaxi, por exemplo, um kiwi, que também vai auxiliar lá no sono, porque o kiwi também ajuda a produzir a melatonina, liberar a melatonina no organismo. Então, a gente pode consumir um kiwi, um pedaço de abacaxi, uma laranja que vai ajudar também na digestibilidade, lá no movimento do intestino, né? Então, são N coisas para a gente ir observando e alterando os hábitos aos poucos, para que a gente tenha um café da manhã adequado, um almoço adequado, depois consiga tomar, se for o caso, um lanchinho da tarde leve, para a noite ter uma ceia, um jantar também leve. O ideal, até para a gente trabalhar a questão do sono aqui, é a gente fazer uma refeição noturna no máximo até 20 horas. E essa refeição, quando você faz nesse horário, ela precisa ser leve. Então, por que que ela precisa ser leve? Porque senão ela vai atrapalhar o seu sono. E ela vai atrapalhar todo o processo de digestão também, né? Porque você não vai conseguir digerir aquele alimento se você for consumir algo pesado e muito tarde da noite e for dormir, né? Então a gente vai tirar a energia lá do metabolismo, do processo que o nosso organismo vai estar fazendo de restaurar o nosso corpo para digerir o alimento. Então faz todo sentido. E na rotina do sono, o que que eu quero trazer para vocês entenderem a importância mesmo do sono. Durante o sono é quando o nosso organismo ele vai restaurar as principais funções. E aí vai ser quando a gente vai reparar os tecidos, a gente vai fazer o crescimento muscular. Então, por exemplo, se a gente fez uma atividade física, alguma coisa, durante a noite, que isso vai ser consolidado, vai ser quando vai crescer os nossos músculos, é quando vai ter essa síntese, né? E também a produção de proteína no corpo. E é também quando o nosso cérebro ele vai descansar, ele vai ter absorção da aprendizagem, a gente vai ter a recuperação neural. Então, a gente vai trabalhar também esse descanso e, ao mesmo tempo, o equilíbrio do cérebro durante a noite. E também a gente vai se recuperar fisicamente. Tem a questão também da consolidação do aprendizado durante o sono. Então, tudo que a gente vai estar durante o dia trabalhando, aprendendo, é, enfim, trazendo como conhecimento, vai ser durante o sono consolidado. E aí é a importância da gente entender que o sono é fundamental para regular os nossos órgãos e para poder fazer todo esse processo, que é a restauração do organismo e também eliminar as toxinas durante a noite.
E aí eu trago para vocês um pouquinho da higiene do sono, porque às vezes a gente não consegue dormir tão cedo, a gente tem dificuldade ao dormir, a gente muitas vezes por devido à ansiedade ou estimulantes durante o dia, a gente acaba dormindo muito tarde ou tem insônia, tem sono picado. Então é interessante a gente pensar em criar uma rotina do sono para auxiliar o nosso sono. E essa rotina do sono, o que que seria isso? São um conjunto de ações e hábitos que vocês vão criar diariamente para que vocês tenham uma qualidade do sono. A primeira coisa é você escolher um horário para deitar todos os dias, de preferência que seja o mesmo horário. O que é indicado dentro da medicina chinesa também é indicado no Ayurveda. 10 horas da noite seria o horário ideal para ir deitar, né? Mas às vezes, porque a gente está com essa questão de trabalhar até mais tarde, ter uma vida moderna mais intensa, a gente não consegue ir para a cama às 10 horas. Então a gente vai começar a trabalhar a rotina do sono, trazendo novos hábitos. E um deles é estipular um horário para dormir. Fica uma coisa meio, né? Ai, vou estipular, ter que deitar 10 horas. Às vezes você não vai conseguir. Então, é interessante também você ir para a cama só quando você estiver com sono, porque senão você aí não dorme mesmo. Você vai ficar lá na cama pensando, ansioso, pensando, nossa, tem que dormir, mas aí não consigo. Então, também tem essa questão, a gente tem que ir para a cama quando a gente está com sono. E como que a gente vai para a cama mais cedo, né? Se a gente está acostumado a ir mais tarde, ou a gente não tem um horário adequado. Uma das coisas é a gente fazer com que a nossa atividade física seja feita antes das 18 horas da tarde. Por quê? Porque quando a gente faz atividade física depois que o sol se põe, a gente bagunça todo o nosso processo hormonal e a gente libera endorfina, o que pode acontecer da gente ficar mais excitado. Tem pessoas que elas gostam de fazer atividade física, elas sentem um relaxamento e vão dormir, mas não é com todo mundo. Então você tem que observar como que vai ficar o seu corpo após uma atividade física. Mas o ideal mesmo é de manhã. Dentro do Ayurveda e também no yoga, a gente vê que ao acordar, a gente vai lá, faz a nossa prática de conexão espiritual e vai fazer uma atividade física, né? A gente faz as limpezas, raspa a língua, blá, 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 que é o que a gente, né, deve fazer assim que a gente acorda. E a gente senta, vai se conectar com o nosso eu interior, com a nossa divindade e vai fazer uma atividade física. E aí a atividade física proposta no Ayurveda é o yoga, né? Porque ela também vai trabalhar com as energias, os meridianos que são chakras, e vai deixar você, né, mais propício para a energia do dia. Vai despertar você para o dia. Tudo que você contraiu enquanto você estava dormindo, você abre, relaxa e fica pronto para o dia, te dá a disposição. Então, o ideal mesmo, atividade física, seria pela manhã. Óbvio, cada um vai criar um momento para poder fazer atividade. Tem gente que não vai conseguir, mas se você conseguir, é interessante você observar esse horário. Além disso, o que eu quero falar para vocês, para a rotina do sono, é criar um ambiente apropriado para dormir. Então, por exemplo, quando vai chegar lá pelas 9 horas da noite, ou próximo, tem gente que, quem sabe, dorme mais cedo, mais próximo disso, já ir desconectando do celular, porque a luz branca, ela vai atrapalhar a inibição, da melatonina e também vai dar o estímulo, né, no nosso olho. Então, a gente vai ficar agitado com essa luz do celular. Então, é interessante a gente ir diminuindo as luzes, colocar uma luz amarelinha no ambiente, deixar o celular de lado, o computador. Se for assistir uma televisão, a televisão de preferência não colocar no quarto, assiste na sala, e aí depois, né, vá já se conectando com algo também que seja algo gostoso de ver, não violência, um jornal com tragédia. É a mesma coisa na hora de se alimentar, gente, também tem que fazer antes de dormir. Porque se a gente se alimenta de notícias ruins, a gente vai consumir isso energeticamente. E se a gente vai colocar algo agitado para dormir,
a gente vai estar perturbando o nosso mecanismo cerebral e a gente vai também dormir com isso. Então, vai ficar tudo muito confuso na hora de dormir e a gente vai ficar agitado. Então, essa é uma coisa interessante da gente trazer para o ambiente noturno, né? Desliga o celular, vai, busca desconectar de coisas agitadas. Quem tem possibilidade, eu gosto, coloca uma música relaxante, um olhinho essencial, que vai ajudar a induzir o sono. Aí tem alguns que a gente pode indicar, tanto como a Fabíola. Tem também a questão de tomar um banho morno, que aí é a hora que a gente relaxa para poder já dormir. O sono, o banho ele tem essa questão física, né, de deixar a gente relaxado. Buscar fazer uma leitura, se você gosta, mas de preferência no papel, para não atrapalhar também essa questão dos olhos, né, a luz do celular. Trazer pensamentos positivos, então buscar frases positivas para você se conectar, reprogramação mental que a gente está colocando lá no grupo. Também tem a questão da meditação noturna, é muito interessante. E aí a gente tem que fazer esses rituais de relaxamento, pode fazer um escalda-pés, uma massagem no pé, uma massagem no pé, no Ayurveda, a gente faz com óleo de gergelim. A gente faz na sola dos pés, então a gente começa estimulando os dedos, vem aqui para a parte de cima, para o peito do pé, depois vem para a sola, faz bolinha aqui na sola, vem aqui para os lados dos ossinhos, faz um lado, faz do outro, passa aqui em todos os pés, seca bem, depois com uma toalhinha e já vai deitar. É bem legal. Dá uma amornada nesse olhinho também. Faz, é, coloca no banho-maria um pouquinho de óleo para poder fazer isso. Ai, não tem óleo de gergelim. Pode fazer com azeite, com óleo de coco. Mas o indicado dentro da medicina é o óleo de gergelim. Então a gente pode fazer uma massagem nos pés, no escalda-pés, com ervas, né? Para a gente ir relaxando, já ver as ervas que são boas para isso. Aí, além disso, os olhinhos, os pensamentos, vai esvaziando, né, a mente, as músicas relaxantes. E aí eu também indico chás, né? Os chás, eles são muito interessantes até para atuar contra a insônia. E aí, cada tipo de pessoa e cada reação, conforme a pessoa tá, eu vou indicar um chá específico, uma composição. Mas hoje em dia a gente sabe que o chá de camomila é ótimo para o sono, capim-cidreira, ele é bom também. Deixa eu ver um aqui também agora que não veio na minha. A Melissa é ótima, ela derruba. Não sei se você gosta da Melissa, Fabiola, mas eu acho a Melissa ótima. Só que a gente não pode consumir esses chás por muitos dias, tá? No máximo 7 dias, aí você troca por uma outra erva, também porque não é interessante a gente fazer o uso prolongado desses chás. E tem também composições, né? Que a gente fala que são blends, que são as misturas de ervas, e aí em caso de insônia, em caso de ser uma coisa mais, vamos dizer assim, mais forte. Aí a gente faz um blend. Mas esses chás, eles são bem ótimos, assim, esses que eu citei. E aí a gente faz um chazinho, 150 ml de água também, para não atrapalhar depois na questão do sono, porque senão se você tomar muita água, muito líquido, muito chá, você vai ficar indo no banheiro durante a noite. Então você toma um chazinho para relaxar. E aí você vai para a cama, que nem eu falei, só quando você tiver com sono também, porque senão você vai ficar lá pensando. Se você tem uma ansiedade, mesmo fazendo todo esse processo de relaxamento, tomando um chá, fazendo uma massagem, tomando um banho, e você ainda está com os pensamentos, usa um bloquinho de anotação, esvazia toda a sua mente, anota tudo, deixa ele do lado da cama, inclusive, coloca todas as ideias, os pensamentos, as preocupações. Escreve, entrega, se dependendo da situação, entrega, porque amanhã é um novo dia. E aí você relaxa, esvazia também sua mente antes. E então você pode fazer isso. E a outra coisa que não tem a ver com o relaxamento, mas é importante, é evitar estimulantes.
também à noite. O ideal, por exemplo, um estimulante. Chá verde, cafeína, refrigerante, que tem muito açúcar, né? Aqui a gente nem tá falando do refrigerante, mas se caso você tomar refrigerante, Coca-Cola, tudo isso é estimulante, energético. O ideal, energético, é nem consumir, né? Mas assim, refrigerante, nem consumir. Mas se for consumir, até 2 horas da tarde. Ah, mas eu tenho uma festinha. A gente tem exceções. Na vida, tudo é feito à base de exceções. Nada é uma regra, né? Mas a gente traz isso para vocês ficarem cientes que até 2 horas da tarde, se for tomar algum estimulante, não vai ter um impacto grande no sono. Depois disso, você pode ter um impacto no seu sono e isso pode dar até insônia, dependendo da situação, dependendo do tanto que você tomou, né, consumiu desse alimento. Então é isso. E aí a gente pode também fazer um checklist, fazer certinho o que precisa fazer, ticando, para poder auxiliar nessa higiene do sono. E aí eu quero trazer para vocês essa importância, né? Então, porque durante o sono é quando a gente regula os nossos hormônios, faz esse processo de aprendizado, faz a recuperação neural, consolida as nossas memórias. Então, durante o sono é quando a gente libera a toxina do corpo, os órgãos estão fazendo esses ajustes, então é importante começar a pensar no sono para ter um dia de qualidade, melhorar os hábitos, e aí você tem uma qualidade de vida, de um modo geral, né? É o bem-estar que a gente está buscando. Então, o sono, para mim, é a chave para que a gente tenha um dia maravilhoso. Se a gente dorme bem, a gente vai acordar bem e a gente vai ter um dia ótimo, né? Porque a gente vai estar bem com a gente mesmo, vai poder produzir mais, trabalhar com qualidade, com atenção, vai comer melhor, então a gente não vai ter impulsividade, não vai precisar ficar comendo açúcar toda hora para dar energia. Porque uma das coisas também, quando a gente não dorme direito e a gente fica com sono, é a gente precisar ficar comendo docinho ou comer toda hora. Por quê? Porque a gente precisa de energia. Então, a gente vai buscar nos alimentos a energia. E o que que acontece? A gente tem um sobrepeso, um ganho de peso, muitas vezes, por causa desse sono de má qualidade. Então, o sono também influencia no nosso peso. E aí eu queria deixar isso para vocês refletirem um pouco e buscar criar a sua própria rotina. Eu dei exemplos da rotina do sono aqui, mas vocês podem criar de vocês mesmos. Às vezes vocês já têm algo que faz bem, vocês gostam de fazer durante a noite, e isso induz o sono. E aí colocar um horarinho próximo das 10 horas para a gente ir dormindo por causa dessa função biológica do corpo. É isso. Muito bom. Bastante conteúdo, né? É, a gente sente mesmo, né? Quando eu tô com o olho bem ardendo, então eu tenho muita, eu me sinto muito cansada e muita olheira. Se você olhar aqui, ó, escuro, ó. Aqui também eu passei um pouco de lápis preto, então eu cocei o olho, ficou um pouco de lápis preto. Mas se você notar, tenho essa olheira e eu não tinha olheira. Então, muito cansaço, por não estar dormindo bem mesmo, né? Eu vou dormir muito tarde, vou dormir lá. Às vezes a gente não consegue, né, dormir 10 horas. É o ideal, mas às vezes é isso. Quem tem filho, tem É, trabalho, né? E a gente. Aí, o que que eu indico também? A cesta, né? Então, assim, num tratamento, se for o caso, por exemplo, fazer um acompanhamento nutricional, eu vejo que a pessoa. Ela não consegue dormir mais cedo, porque ela tem toda uma rotina com filhos, lá, 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 lá. Ou enfim, tá numa demanda de produzir muito lá no trabalho e tal. Uma cesta, se possível, 10, 15 minutinhos, no máximo 20 durante o dia. Por quê? Porque aí também não vai atrapalhar no sono noturno, mas vai recuperar, vai dar a energia para o resto do dia. Então, almoçou, né? Deita em algum lugarzinho, vê onde você pode descansar pelo menos uns 20 minutos para recuperar, né, o fôlego, vamos dizer, para outra parte do dia, e deita assim de preferência com o corpo para o lado esquerdo, porque aí você também
não vai atrapalhar a digestão, o processo de digestão do corpo. Então você deita viradinho para o lado esquerdo e tira uma sonequinha ali de no máximo 15, 20 minutos. Ai, mas eu tô muito cansado. Eu preciso dormir mais. Aí você que vai saber como o seu corpo reagir. Se você dormir 1 hora, como que isso vai impactar no seu sono depois noturno? Se não impactar de forma negativa, tudo bem, você precisa daquela 1 hora. Dentro da nutrição, tem alguns estudos que se a gente dormir 4 horas durante a noite e conseguir dormir 1 hora à tarde, a gente já consegue fazer o sono REM, né? Que é um mecanismo ali de fazer com que o nosso sono produza o que ele precisa produzir, que dá em torno de 4 horas ininterrupto. E aí você consegue descansar nessa 1 hora à tarde para poder continuar com as atividades durante o dia. Mas tem estudos, mas o ideal mesmo é a gente tentar chegar entre 6 e 8 horas, Uhum. porque tem todo esse impacto, né? É, E ainda aí mais. também, às vezes, a gente dorme 4 e fica se arrastando depois durante o dia. É, é. E eu noto bem mesmo. Hoje eu tô com o meu olho muito ardendo por conta do celular, essa luz do celular. Tô editando vídeo, postando as coisas na internet, então tem dia que meu olho arde muito. Hoje é um dia, foi um dia desse. Eu até deitei à tarde, nem foi para dormir. Umas 4 horas eu estava deitado, só para fechar o olho mesmo, para descansar o olho. Sim, eu tenho Agora isso que eu também. Às liguei, vezes dá até uma tremedeira, assim, sabe? De ficar muito no celular e tal. e agora que eu liguei aqui tudo isso, já tá ardendo de novo. Mas, e aí eu noto a minha olheira, meu olho fica caído. Então, a gente tem que aprender a se ler, a ler o que a gente tá, o que o corpo tá falando, né? Sim. Por mais que eu tente, né? A gente vai se ajustando. Então, o que que eu posso fazer para compensar? Então, o que eu fiz hoje para compensar foi deitar à tarde para o meu olho descansar, mas sem dormir, sem nada, mas esse descanso. E faço a drenagem aqui para ver se melhora essa olheira. Mas quem tem muita Uhum. olheira aqui, ó, lembra da energia do rim que eu falei, que a gente vai Uhum. sacando, o corpo vai sacando do rim a energia que ele precisa para se regular. Quem tem essa muita olheira aqui, ó, a área do olho escura, tem deficiência de rim. Então, Bolsinhas também tem a ver com rim. Sabe aquele olho que fica com uma bolsinha aqui, assim? então, Não tá filtrando porque, direito. porque é a energia do rim aqui. E então a gente tem que. Como é que eu sei disso? Eu só fui saber depois que fui estudar massoterapia, medicina chinesa. Eu sempre tive o dente muito fraco. O dente também é rim. A cor do cabelo é rim. Assim, o cabelo fraco que cai muito é fígado, mas a coloração do cabelo é rim. Eu tenho meu cabelo aqui, tô tudo pintado, né? Pintei essa semana, mas o meu cabelo é todo branco, então eu já tenho, desde pequeno eu já tive muita cárie nos dentes, meus dentes muito fracos. Então, eu já noto, eu fui aprendendo que eu tenho deficiência de rim. Então, é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Uhum. Não significa que eu tenho pedra no rim, não é isso. Mas a energia, o meu corpo demanda muito e eu tenho uma baixa energia de rim. Então, noto aqui, ó, parte escura, né? E essa bolsinha aqui. Sim. Ah, os dentes fracos e cabelo branco, muito cedo. Desde os meus 18 anos eu tenho cabelo branco. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue se cuidar melhor, né? E o que que Pelo menos pode tem o fazer? conhecimento. O que que pode fazer para fortalecer o rim? Tomar chá de gergelim preto, comer alimentos pretos dentro da medicina chinesa. Feijão preto, até o feijão mesmo, pelo formato do feijão, Uhum. fortalece o rim. O feijão preto
fortalece um pouco mais, alimentos escuros. E tomar o chá de gergelim preto. Então, ferve um pouquinho, 3 minutos, desliga, deixa lá amornar e depois toma o chá do gergelim preto. Ele fortalece o rim. Então, a gente tem que ir fazendo as coisas de acordo com o que a Sim. gente vai lendo, vai entendendo do nosso corpo, né? Então, na minha opinião, o que devia ter na escola era a medicina chinesa. Não, muito bom mesmo o conhecimento da Ah, medicina chinesa. para a gente entender os meridianos, quando você tá, porque as emoções são reguladas pelos órgãos também. Uhum. Então, fígado e vesícula é raiva, baço e estômago é preocupação, excesso de pensamento, ruminação de pensamento. Depois a gente tem ansiedade, é coração, intestino delgado. Tristeza é pulmão, intestino grosso. Depois a gente tem, Tô ouvindo, só. sim, medo e insegurança é rim e bexiga. Então, todas as nossas emoções também são reguladas pelos nossos órgãos, e as nossas emoções também atingem os nossos órgãos. Se você passa muito tempo triste, deprimido, isso vai enfraquecer o seu pulmão, Uhum. energeticamente. E aí, aquela energia toda que a gente explicou ali no relógio biológico vai ficar prejudicial. Então, se eu passo muito tempo com ansiedade, eu vou prejudicar o meu coração. Então, muito tempo preocupado, o que que vai acontecer? Eu vou prejudicar o meu estômago, sabe? Eu vou ter excesso de preocupação, pode me dar aquela azia, má digestão, aquelas úlceras, tudo isso por excesso de ansiedade e Preocupação. preocupação. Então a gente vai entendendo como é que a gente funciona, como é que funciona esse corpo, que apesar dele funcionar sozinho, não precisar fazer nada para ele estar funcionando aqui, né, agora, respirando, digerindo o alimento que eu comi, né, passando toda essa energia por todos os órgãos aqui, o sistema circulatório, o sistema linfático, tudo aqui está trabalhando, e eu não estou pensando nisso, né? Não sou eu que dou esse comando, mas ele existe. Então, se eu entendo um pouquinho de como funciona isso, a gente pode se cuidar um pouco melhor, né? Sim. Então, E a questão da hidratação também, né, Fabiola? Porque, por exemplo, no rim, a hidratação para que o rim se hidrate mesmo, pelo menos no Ayurveda, é a gente beber a água, mas beber em doses, ó, pequenas. Sempre beber, tá? Com a garrafinha do lado, o copo do lado, mas em doses pequenas. Não tomar de uma vez, assim, porque quando você toma de uma vez, o rim não dá nem tempo de filtrar. Então, ele não vai se beneficiar dessa água, do jeito que entra, sai. é, Então, também tem essa questão de saber como hidratar o órgão. E aí, é, hidratando, o órgão hidrata as células do corpo, né? Então, também isso é uma coisa que a gente tem que aprender a beber água, gente. Que é a coisa básica, né? A gente nem imagina que e isso influencia também, influencia todos os órgãos que vão influenciar as nossas células, que elas, a composição do nosso corpo é quase 70% de água, né? De líquido. uhum, Então, tem isso também. é, O básico do básico lá, voltando na água. é. A gente colocou no grupo, né, e a gente trouxe aqui as informações dentro desses 21 dias para a gente começar uma jornada de bem-estar. Não é para a gente terminar a jornada de bem-estar. Sim. Então, como é que a gente começa? Olhando lá a alimentação, tudo que a Ana colocou de alimentação, da água, de prestar atenção nos alimentos, tudo que eu trouxe de hábitos, das crenças. Por que que eu trouxe as crenças? Porque a gente nutre também as nossas emoções através dos nossos pensamentos. E da onde vêm os nossos pensamentos? Das nossas crenças, das nossas dores e traumas lá de infância. É isso que gera pensamento na gente, porque está lá no Uhum. inconsciente. Então, eu me deparo com alguma situação. E essa situação vai me trazer alguma informação que está lá no consciente. E é aí que começa a gerar os pensamentos. E eles ficam ali, são gerados
sempre repetidamente, porque ele é uma verdade para você. Então, a gente está Sim, sempre nutrindo os mesmos tipos de pensamentos por causa das nossas crenças e por causa dos nossos traumas. Então, não foi à toa que eu coloquei lá no grupo um e-book lá para a gente identificar os traumas, para a gente prestar atenção nos nossos comportamentos. Qual ferida que está aqui agindo nesse momento? Porque a gente tem a maioria delas ali. A gente tem todas as feridas. A gente não escapa delas, mas a gente tem algumas em maior grau, algumas que moldam o nosso comportamento, que aí vai moldar as minhas ações e aí vão fortalecer aquele tipo de pensamento, que é o que que é o pensamento? Ele vem da onde? Da crença. Aí ele fortalece a crença. Tá vendo? Eu não falei que se eu fizesse isso não ia dar certo, porque sempre dá errado para mim. Então, você fortalece uma crença através do seu pensamento. E aí você vai gerar o comportamento, a ação, e vai fortalecer aquele pensamento, e vai fortalecer aquela crença limitante. Então, a gente tem que parar isso. Aonde que está nascendo? Ah, estou aqui, ó. Então, o primeiro passo é trazer para a consciência, consciência. né? Eu, E a te, nossa jornada, né? eu tenho consciência agora que eu tenho essa ferida aqui, a que é a mais parecida comigo é essa. Sei lá, rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Essas são as mais que atuam mais na nossa vida. Tá. Qual que eu tenho um comportamento mais parecido? Porque tem lá, eu trouxe lá no e-book. Ah, essa daqui você vai ter mais dificuldade de falar. Ah, nossa, essa daqui parece comigo, porque eu ajo desse jeito aqui. Então, tá, então vamos trabalhar uma ferida de cada vez. Ah, como é que eu trabalho ferida? Bom, aí a gente, cada um pode me procurar, que eu vou atender, né? A gente atende, tem os trabalhos individuais, que a gente faz a mentoria individual. Quem quer se aprofundar na alimentação, eu preciso me aprofundar na minha alimentação, porque eu percebi que eu como muito errado e como fora de hora, e aí eu fico beliscando, não consigo emagrecer. Por quê? Porque o seu sono não está te nutrindo. Aí você está precisando comer mais doce, porque o baço ele funciona através do sabor doce, não do alimento açúcar, mas do sabor doce. Então é o baço que está te pedindo energia. Uhum. Então vamos nutrir esse baço. Aí vai lá, passa com a mentoria com a Ânia, que ela vai ajudar vocês também a passar por esse processo, até você aprender e a se autorregular. Depois a gente vai para uma outra fase. Sim. É Aprofundar. importante esse conhecimento que a gente, né, trouxe para o grupo, que abre a mentalidade, né? Porque até então, às vezes, passava despercebido tudo isso, né, Fabiola? É, E a gente trouxe esse conhecimento, e assim, nossa, eu sei que eu preciso trabalhar isso individualmente. Então, tem a possibilidade, né, como somos terapeutas e mentoras, de vocês individualmente trabalhar isso, que é importante para vocês mudarem mesmo de fato os seus hábitos, a rotina do dia, ganharem disposição, né, enfim tudo que vai gerar, porque quando a gente trabalha nossas crenças, a gente vê o mundo de uma outra forma e o mundo se torna, né, muito diferente mesmo, porque a gente estava acostumado com o mundo de um jeito, porque nossos pensamentos, nossas crenças faziam a gente, né, lidar com aquilo de uma forma, e quando a gente trabalha isso, a gente vai ver o mundo de outra forma, né? Existem muitas possibilidades, muitos mundos, vamos dizer assim, né? Tudo é é, bem dependendo da profundidade que você chega, você vai entender que tudo é maravilhoso. É a gente que fica criando neura, né? Por quê? Porque a gente está num ambiente que proporcionou isso, porque a gente, desde quando a gente nasce, a gente já vai tendo essas crenças embutidas, crenças ancestrais também vem com a gente, que você colocou no e-book, né? Que eu achei bem legal falar um pouco desse assunto, que às vezes não é muito abordado. Então, a gente vem desde sempre sendo moldado por essas crenças, por essas formas de pensamento, né? E às vezes a gente não tem uma qualidade de é, vida por causa disso. a gente enxerga o mundo através de lentes. Então, a gente, como se tivesse várias lentes aqui. Então, quando eu tiro essa lente
de uma crença, né? Eu vou começar a enxergar o mundo de uma outra maneira. E aí, conforme eu enxergo o mundo de uma outra maneira, as coisas que acontecem para mim começam a ser diferentes. Porque eu estou Uhum. emanando uma energia diferente, eu estou vibrando numa energia diferente, eu estou tendo um outro olhar. Como que a gente fala? Ah, mas isso aí não funciona, porque o mundo está terrível, as pessoas estão horríveis, é a realidade. Não é. O nosso sistema autônomo, né? Ele está calibrado para focar em determinadas coisas. É igual quando assim, por exemplo, pensa quando você quer comprar um carro. Ah, eu quero comprar um carro vermelho de tal marca. Você vai sair na rua, você vai começar a ver só esse carro. Ver. Não é que apareceu mais esse carro na rua. O carro já estava lá, mas o seu sistema autônomo é o SARA que a gente chama, né? Sistema autônomo reticular. Ah, não sei o nome dele completo. Depois você Sistema coloca lá. ativador reticular, não sei das contas. Ele é o que comanda esse foco. Então, eu vou sair na rua, porque você falou que vai comprar um carro vermelho da marca X, você vai sair na rua, ele calibrou ali. Você já fez uma conexão neural, e aí, quando você sair na rua, o teu olhar vai estar atento para aquele carro. Então, você só vai começar a ver aquele carro. Nossa, mas eu não via esse carro, agora eu estou vendo toda hora só esse carro. Uma mulher que quer engravidar. Ela vai sair na rua, ela só vai ver mulher gestante, grávida, coisa de bebê. Por quê? Ela calibrou ali a mente dela, o cérebro fez uma ligação e ela vai começar a ver aquilo. Então, a realidade dela mudou, certo? O mundo continua igual, mas a realidade daquela pessoa muda, porque ela está focada em outras coisas agora. Ela vai começar a ver outras coisas, outras possibilidades que antes ela não via, por causa desse sistema de crenças. Exatamente. Então, por isso que as pessoas falam, "Ah, É, não, mas o mundo tá assim, é o mundo real. É o mundo real para quem? Para quem tá com aquele olhar, né? Tem gente que sai na rua hoje e não se depara com nenhum mendigo. Ah, nossa, mas a rua tá cheia de mendigo. Eu falei assim, gente, mas aonde? Eu não vejo isso no meu dia a dia. Então você está ignorando? Não, é porque o teu olhar não está calibrado mais nisso. A tua realidade já está em outro nível, num nível mais. uhum, Então, aquela realidade onde existe mendigo, tristeza, tragédia, ela vai estar existindo ao mesmo tempo, mas para as pessoas que estão nesse nível aqui de informação, que ele está com o sistema vibração. dele ativado para enxergar isso. Agora, se eu elevei um pouquinho minha consciência, se eu comecei a trabalhar minhas crenças e tudo mais, eu saio na rua, eu não vejo mais. Isso parou de existir? Não, está existindo, mas não existe mais na minha realidade. Sim, é isso Então, por isso mesmo. que a É gente nível fala de consciência, né? que a gente começa a criar uma realidade diferente, porque a gente Uhum. começa a calibrar o nosso olhar num ou, num outro patamar. E as coisas que você vai viver vai estar aqui, porque você vai encontrar pessoas com o Nesse mesmo olhar que mesmo, você, entendeu? No eu mesmo. falo, eu brinco que é uma bolha. É É, como se eu vivesse numa bolha, a cada minha um vive na bolha. sua bolha. Não tem jeito. Ah, mas como assim? É, cada um vive na sua bolha. A bolha do fulano é aquele povo ali, a outra bolha do fulano, do ciclano é aquela outra bolha lá. E a melhor forma, né, Fabiola, de a gente entender isso é a gente estar atento. É, Porque a partir do momento que você percebe que você está tendo um pensamento que não é legal, você consegue entender o nível que você está vibrando, a crença que. A crença às vezes nem tanto, né? Porque às vezes a crença a gente vai descobrir num tratamento e tal. Mas o pensamento, você já vai. Opa, esse pensamento não é legal. Esse pensamento não é meu, vamos dizer assim, né? É alguém introduziu esse pensamento, né? Eu A vida é maravilhosa, gente. Então, quando a gente começa a ver que a gente está pensando coisas ruins,
negativas, muitos problemas o tempo todo, opa, atente-se a isso. É que você está vibrando nessa energia, nessas crenças. E a gente tem como mudar isso, É, né? E aí, uma das coisas dentro do Theta Healing é imediatamente, se a gente fala algo negativo, ou a gente até pensa em algo negativo, a gente já cancela. Então, por exemplo, eu não vou ser uma terapeuta de sucesso. Aí eu já falo assim, cancelado, cancelado, cancelado. Cancela imediatamente essa frase, se eu falar ou pensar. E já coloco uma outra frase, que seria um novo pensamento, uma crença. Eu sou uma terapeuta de sucesso. Ponto. Eu sempre vou colocar algo positivo ao invés de algo negativo. Mas aí como que a gente vai observar isso? Através da consciência nossa, da nossa atenção. E isso também é na alimentação. Então, como que a gente vai se alimentar melhor? Como que a gente vai melhorar os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos diários? Atenção. Então, a presença, ela é importante. Por que que a gente estimula respiração, meditação, reprogramação da mente? Porque a gente vai estar trabalhando a energia, vai estar trabalhando a atenção plena, vai estar trabalhando tudo isso para a gente começar a mudar a forma de pensar, a forma de vibrar. E aí a gente vai começar a ter mais consciência das nossas escolhas, das nossas falas, dos nossos pensamentos, né? Para a gente mudar a nossa energia e a nossa rotina, e os nossos hábitos. É assim que funciona. É fácil? Pode vir a ser. Se você tiver um acompanhamento, se você se conectar com pessoas que pensam dessa forma, começar, nossa, interessante, eu quero andar com esse núcleo de pessoas, eu quero estar próximo de pessoas assim, é, né? Igual a fofoca, né? Ai, de vez de você estar ali no grupinho da fofoca, falando dos outros, falando da vida dos outros, vai buscar estudar, vai buscar melhorar a si próprio, vai fazer fofoca reversa, que é falar bem das pessoas. Então, tudo isso já vai atrair uma energia diferente para você. Você vai sair daquela bolinha ali onde tudo é, né? É sobre julgamento e vai trazer a questão da autorresponsabilidade para você. E aí você vai se aperfeiçoar e não ficar apontando mais o dedo, falando dos outros, etc. é, Isso também tem tudo a ver, é mesmo. Então, né? é isso. E a Então, jornada continua. agradecemos. Eu vou terminar aqui, vou, parar a gravação, mas a jornada continua, gente. O grupo tá ali. Eu vou deixar mais uma semana o grupo aberto, né? Depois eu vou fechar esse grupo, tá bom? Então, coloque lá as dificuldades de vocês, os desafios de vocês, para que a gente possa trabalhar ainda essa semana, né? Mas se vocês não agirem, a gente deu o que dava para dar em 21 dias. Se quiserem continuar com a gente, se quiserem continuar recebendo, aprofundando, porque tem muita informação, tem muita reprogramação, tem muito trabalho, tem muito texto, tem muito tudo. Mas se vocês não agirem, a gente não consegue fazer por vocês. A gente deu Exatamente. o pontapé inicial, o básico, porque não adianta a gente querer dar uma informação e conhecimentos muito maiores se a gente não tem a base ainda. A base é essa. Começar do baixo, do básico, para depois ir construindo um tijolinho em cima do outro, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Espero que tenham aproveitado as nossas dicas e os nossos compartilhamentos lá no grupo.